Vamos iniciar mais um episódio do podcast Conexões Afetivas. E hoje eu trago aqui para vocês esse casal incrível que desde o primeiro momento que eu conheci vocês, eu fiquei encantada. Se apresentem, por favor. Primeiras damas. Meu nome é Uliana, esposa do Jones. Isso. Na verdade, ela não é só Uliana. Ela é Uliana, a dona do negócio. Ó, que legal! Então, fala aí. E você, Sou o Jones. Eu atuo hoje na parte de consultoria de melhoria de processos nas empresas. E sou marido da Uliana. Pensei que ele ia dizer que era meu escravo. Eu ia dizer, mas eu preferi segurar a palavra. Porque... Teve um duplo sentido aí. Pra não vir tão assim, dessa forma. Eu escrevi esse livro que se tornou best-seller, chama A Dona do Negócio. E além de ter algumas empresas, né, de ser CEO nos meus negócios, eu também boto ele para trabalhar e muitas vezes de graça. Isso é verdade. Isso é verdade. Você falou importante, assim, né? Esse tópico, assim, sobre empresa e casal, né? É um tópico bem exatamente, crítico, né? É uma coisa importante de ser compartilhada. Eu contei há uns dias atrás, em um outro podcast, e que me perguntaram, no começo de empreendendo, você teve rede de apoio? E eu disse, cara, eu tive um apoio, que foi muito importante. Então, se hoje a gente tem um grupo, são várias empresas e tal, a gente tem carreiras consolidadas, é porque esse cara quis mesmo. Ele quis de verdade. Porque no começo do namoro, para ele estar com a namorada, ele tinha que estar dentro do meu trabalho, tinha que estar dentro da minha empresa, ele tinha que estar trabalhando comigo e sem remuneração para isso. E por quê? Porque eu só trabalhava. Então, ele quis de verdade. E foi uma evolução, inclusive, no relacionamento. Eu sou uma workaholic em tratamento, né? Eu trabalho porque eu gosto. Eu gosto da sensação do trabalho bem feito, do trabalho realizado. Eu gosto da sensação de trabalhar. E é viciante a sensação de um trabalho realizado. É prazerosa demais. Inclusive, tem um fato importante, eu preciso colocar aqui nessa sessão aqui com a psicóloga. Um fato muito importante. Ele fala com essa cara, a pessoa pensa que é sério. Aconteceu lá atrás, né? A gente marcou, né? Vamos viajar para Salvador para descansar. Sim. E aí, o que é que ela fez? Foi trabalhar. Ela marcou uma agenda de reunião nos dias que nós iríamos sair. E eu me organizei todo para sair. Juliana, vamos, tal. Ela, eu tenho uma reunião, tá? Você tem um quê, Juliana? Não, uma reunião que eu marquei é rápida, a reunião que a gente vai ali. Eu falei, Juliana, você vai para a reunião e eu vou seguir a programação que seria feita. Vou passear e você vai para a reunião, tá resolvido. Sim. Ok, aí ela começou, começou a chorar, porque eu vou trabalhar, me ajuda. Me salve, me ajuda. Salve. Eu preciso de tratamento. Workaholics Anônimos, me salve, eu preciso... Calma, tudo bem. E aí, lá atrás isso aconteceu, mas aí aos poucos a gente foi entendendo, né, o contexto. Sim. E realmente ela mudou muito. Ela entendeu qual o momento de work, né, trabalho, sim, qual o momento os dois trabalham e qual o momento os dois relaxam, né? E assim, o que ela falou é um fato bem interessante, porque realmente a gente gosta de trabalhar, porque a gente gosta mesmo, né? Tanto é que a gente tá viajando a lazer, mas a gente gosta de falar de trabalho. E engraçado, esses dias a gente estava em casa, ela falou, pô, pega alguma coisa pra gente assistir aí, tá? Olha aí na internet. Aí eu conversei com minha irmã, né? Eu falei, Manuela, me dá um série, alguma coisa assim, pra gente relaxar, né? Ela me deu um monte de besterol, tal. Eu falei, não, uma coisa que fala de negócio, um aprendizado, né? Uma história, uma coisa bacana, sabe? Inovação. Ela, você quer relaxar ou você quer trabalhar? Eu falei, não, eu quero relaxar, mas esses temas me atraem, eu quero aprender algo, fazer algo. E a gente troca ideia sobre, sim, a série. Então... E no casal sempre tem um que liga o filme e assiste até o fim. E o outro que dorme. Aquele que dorme com 5 minutos de filme. Isso, mas... Aqui é que dorme. Ela dorme, mas antes de dormir, ela come a pipoca toda. A minha e a dela. É que eu tenho um outro vício, é a pipoca. Pipoca. Entendeu? E aí, a gente vai pro cinema. Ele, às vezes a gente vai com as crianças, né? Sim. Com as crianças. Meu filho tem 23 e a dele tem 17.
E aí, assim, eu falo, olha só, é um balde só pra mim e um balde pra família, entendeu? Sim. Isso. É um balde pras outras pessoas. E é isso da treta também. Mas voltando à história da série e do dormir, do trabalhar e Sim. do relacionamento todo, são códigos que a gente vai construindo no relacionamento. É importante para a comunicação, né? São códigos. E a gente, hoje, assim, depois de 15 anos juntos, junto, bem junto, porque há alguns anos a gente empreende também, cada um tem suas carreiras, mas a gente também tem negócios juntos. A gente descobriu uma forma de trabalhar juntos em que a gente resolva as nossas tretas. É verdade. Eu só queria pedir uma coisa pro editor. Na hora que você falou assim, estamos 15 anos juntos, botar a minha imagem assim, no céu, numa mansão, mostrar, né, que eu passei 15 anos juntos com a Oleana, então assim, lá no céu tem uma mansão pra mim, eu tenho certeza. Bota na edição seu Ele sobrinho, quis de verdade, eu entendeu? não posso nem discordar. E como é que começou tudo isso? Caramba, isso foi uma pergunta muito legal. Isso muito dá um bacana. filme. Só isso dá um filme, né? Assim, eu fui pra Maceió, né? Pra passear, Não, tal. A minha família... só no começo do contexto. Eu sou de Salvador. Sim. Isso é importante. A família do meu pai é de Salvador e a família da minha mãe é de Alagoas. Quando eu tinha 7 anos, a minha mãe se mudou de Salvador para Alagoas para cuidar da minha avó, que estava velhinha, tarará. E aí, eu morando em Maceió e ele morava em Salvador. E aí ele foi passar férias em Salvador. Em Maceió. Minha família, 90% é de Maceió. Os pais dele Sim. são alagoanos. Já desde- começa daí as E coincidências. desde criança, assim, meu pai, né, alagoano, mas saiu de Maceió e foi trabalhar em Salvador, né, cresceu em indústria em Salvador, então ele foi para lá. E aí todo São João e todo Ano Novo levava todos os filhos para Maceió. Certo. E aí eu cresci com essa cultura, sou apaixonado pelo ambiente de Maceió. Tive as minhas férias de trabalho da empresa, já grande, já adulto agora, falei, caramba, vou para Maceió. Aí fui para Maceió de carro, fui curtindo, tá, o passeio e tal, não queria ir de avião, queria viver mesmo, passeio de carro. Aí chegou lá, era o período de São João, saí com minhas primas e fomos para Marechal. Sim. Que Marechal é uma semana, um mês praticamente, né, de São João. Era São João. Né, Era antigamente. 30 dias Era. na praça. Era uma cultura bem forte lá em Alagoas. Aí eu fui pra lá. E lá eu encontrei uma garota de lencinho no pescoço. olhando o mesmo, palco. já tinha o lenço, Já né? tinha um lenço. Já tinha um lenço, Já tinha verdade. o lenço. Com o lencinho no pescoço, Hoje olhando o palco. lenço é minha marca, né? Sim. Ela olhando o palco assim, eu falei, caraca, que gatinha. Falei, vamos lá. E aproximei, né? Aí a gente começou a dançar, dançou forró junto assim. Mas olha que engraçado, a gente não se falou assim, não teve uma conexão. Porque tem né? uma máxima que diz que no forró, que diz que uma dança, um forró e um copo d'água não se nega a ninguém, né? Sim. Aí eu não tava com muita vontade de dançar, tava com muita vontade de interagir. Ele pediu uma dança, eu digo, tá bom. Aí dancei assim, meio sem vontade, sabe? A gente dançou, tá, mas assim, não gerou a conexão, né? Não Sim. deu match, né? E aí foi cada um para um lado naquele dia, né? Mas aí pode dar sequência. Eu tava com a galera. E aí, uns 2 ou 3 dias depois, a minha mesma galera da loja, né? Eu trabalhei no shopping, né? No varejo. No Maceió Sim. Shopping, eu trabalhava na Oi na época. E aí, galera do shopping e tal, a gente fechava uma van e levava e depois trazia a gente de volta. Nesse dia, a gente não foi com a galera, foi 2 amigos. Sim. Um era, sei lá, tipo, era segurança do shopping, a outra menina era caixa da loja. Vamos. Eu fui porque eu queria ver uma banda que ia tocar. E vamos. Só que no meio do rolê, eles viraram um casal. Entendi. E aí eu fiquei como? De vela. E aí, chegou na hora que ia começar a banda que eu queria ver, eles se entrosaram e disseram, a gente vai embora. E eu disse, não acredito que eu caí numa cilada dessa. E aí, na hora que tava nesse negócio, vamos embora, começou a chuviscar. Sim. E aí eles tiveram que esperar um pouco passar a chuva. E enquanto a chuva caía, chega um cara e pede pra dançar forró. Com 4 copos de água na mão. Aí ele, vamos dançar forró? Eu digo, vamos. Só que eu disse, a gente dança o forró, mas só assim, leva essas águas onde você tava levando, porque você não comprou essas águas pra você beber sozinho.
essas águas onde você tava? Eu tava com minhas primas. Aí eu disse, leve as águas lá, onde você tava levando, e depois você volta e a gente dança forró. Ele, não. Se Que era pra não perder, né? Eu tava com minhas primas, aí Esse não. fui comprar água pra levar pra elas. No meio do caminho, olha o que eu encontro. A garota de novo. Vou chamar ela pra dançar. E aí ela falou, "Pô, vai levar as águas." Aí eu falei, não. Ou a gente dança agora com as águas, ou se eu me encontrar de novo, eu não vou chamar essa menina de novo, não é possível. Aí eu Dancei segurei num com as águas punho, na mão. eu segurei num punho, botei a mão aqui nas costas dele e a gente dançou forró e ele com 4 águas na mão. Foi Eu assim falei, que tudo vai começou. dançar com água na mão, que eu não volto mais aqui. Aí, beleza, passou, a gente ficou enfim, eu sempre dava o número errado nessa época, porque nessa época eu queria ficar solteira, porque eu nunca tinha sido solteira. E aí eu ouvi o Padre Fábio dizendo assim, ó, pra você ser uma boa casada, você tem que ter sido uma boa solteira. Então me dediquei muito nessa época, sabe? Me dediquei com afinco em ser uma boa solteira. Inclusive eu dava meu número errado a todo mundo. Todo mundo com quem eu interagia. Opa! Aí, quando aí a gente dançou, e aí nessa dança a gente, não, ele começou a falar e o sotaque, eu digo, menino, você é de onde? Aí ele de Salvador, eu, puta merda. Aí tá bom, aí dança pra lá, dança pra cá, aí eu digo, agora vai levar as águas, depois você volta, eu vou estar aqui. Aí ele foi, voltou, a gente trocou o telefone e eu Deu dei o telefone o número certo. O número. Por quê, Senhor? Por quê? Por quê? Enfim, dei o número certo, a gente se encontrou no outro dia, e no outro, e no outro, e no outro. E eu tinha 2 passagens para ir para Campina Grande para passar o São João, que era a véspera, né? Sim. Aí eu ofereci para ele não quis ir, ele disse que tinha que voltar para Salvador, que tarará, inventou um rolê lá que eu não acreditei muito. Mas aí eu disse, esse cara é casado, deve ter algum problema. Porque, minha filha, São João, eu sabia que era feriado, que não tem nada em Salvador, fica um ermo. Eu esfreguei 2 passagens na cara dele, convidei ele para ir para Campina Grande comigo, com hospedagem e passagem paga. E ele não quis ir, eu digo, tem algum problema. Aí tem. Aí fui pra Campina Grande, lá naquele meu propósito de ser uma boa solteira. E curti meu São João e tal. Quando eu me lembrei, e aí voltei de São João, me lembrei que a gente, numa das vezes que a gente se encontrou depois desse dia do encontro, ele pegou um guardanapo do bar e fez um documento dizendo que eu tinha que ir a Salvador no dia tal e botou as nossas amigas para assinar como testemunha, entendeu? Até outro dia eu tinha a foto desse guardanapo. Enfim, ele fez um documento e toda hora ele me mandava mensagem me cobrando, né? Você tem um compromisso, você tem que vir. E, de fato, tinha 1 ano e pouco que eu tinha me mudado de volta para Maceió, que eu fazia faculdade lá em Salvador, e eu não via o meu pai e a minha avó. E eu disse, tem mais de 1 ano que eu não vou a Salvador, vou visitar minha avó e meu pai. Eu arrumei um congresso para trabalhar, arrumei passagem e tudo, fui para casa da minha avó, e aí a gente se encontrou. Nessa ida eu levei uma amiga. E aí, aí é da folia com minha amiga e tal, no propósito de quê? De ser uma boa solteira. A minha amiga, aí eu disse, amiga, acho que eu não vou ligar pra ele, não. Vamos viver a vida aí, adoidada. Ela, não, chama ele, pelo menos é um carro pra gente sair. Não tinha Uber naquela época, e táxi era o olho da minha cara, era o dinheiro da cerveja. Aí a gente ligou. E ele foi todo engomadinho, com o crachá enfiado no bolso. E a gente beba já no bar, na praia do Farol da Barra, lá em Salvador. E ele chega todo vestido. Eu digo, meu Deus, se eu tinha alguma chance de alguma coisa, que esse rapaz acabou agora, né? Aí, enfim, passei 10 dias em Salvador. 10 dias a gente passou juntos. E se vendo todo dia. E dali, assim... Ele me perguntou, você sabe que dia a gente se conheceu? Aí eu disse, sei, no dia da água e tal. Ele fez, não, 2 dias antes eu pedi pra dançar com você. Eu não lembrava. Eu não fazia ideia. Um parênteses, né? Por que eu não fui, né, lá pra te viajar assim?
Nem falei nessa época pra ela que eu tinha filha, nem falei. Raramente eu falo alguma coisa muito específica da minha vida pra alguém, assim, tem que ter muita intimidade pra eu dar algum detalhe, assim, né? Eu sou bem restrito sobre isso. E aí eu falei, aí depois de tudo eu falei pra ela, ó, naquele dia eu não fui, porque eu organizei com a mãe da minha filha que eu ia tirar férias antes, ia curtir, né? Solteiro, Sim. Ia ser um bom um solteiro. bom solteiro, né? Só que aí eu ia voltar um dia antes do São João para ela ir, uma cidade que ela é da cidade dela, né? Na cidade O de Natal, interior. o interior, que tem um São João muito bom na Bahia, que era a Jequié. E aí eu ia ficar com a minha filha, ela ia Sim. ficar antes, eu ia ficar depois. Então, tava tudo certo. Eu não ia deixar, né, o compromisso que eu tinha, Claro. caramba, e complicar a vida dela. Mas no ano seguinte eu levei ele pra Aí, Campina Grande. Foi pra Campina Grande, dançar o forró. Ajustamos aí. E daquela dança até hoje. Sim. Por isso que o editor tem que botar um negocinho lá do eu indo no céu. Entendeu? 15 anos, tem que ter uma vaga minha no céu lá, uma emoção. Porque 15 anos com Liana não é mole. Mas Não é fácil, não. é bem interessante, né? Essa história de vocês. E funcionamentos bem diferentes, né? E que se permitiram a entrar nessa história do relacionamento, deixar de ser uma boa solteira, né? Bom solteiro. Um bom solteiro. Estão aí 15 anos juntos. E quando as coisas se desencontram, como é que fica? Aí voa a panela, voa a cadeira. Isso. O que tiver na frente voa. Isso. Uns hematomas no corpo. Por isso que eu tô assim, ó, porque tá cheio de coisa aqui marcada Que dela. mentira. Que ela faz isso comigo. Mas bota ferro na minha perna. Ô, Jones, para, que as ó, pessoas vão você acreditar. As pessoas vão acreditar. Pelo Mas, amor não, de mas Deus. essa é real. Essa é real. Preciso falar isso com a minha sessão aqui. Uma sessão que eu tô tendo aqui. Viu? Você não tá na sessão. Eu estava na cama dormindo. Ai, meu Deus, ele vai contar isso. Vou eu não contar porque eu estou na acredito. sessão aqui. Tô com a minha Eu não psicóloga. acredito Tô que com a você minha vai falar psicóloga. disso, não. Eu estava dormindo e ela vai lá passando roupa Passando roupa na na cama. cama do lado da minha perna. Aí, puf, em cima da minha perna e marcou. Igual gado. Nossa. Igual gado. Eu falei, ô, Liana. A Você resposta, tá no lugar errado. a resposta dela. Mas também você tá com a perna no lugar errado. Eu falei, e eu vou dormir onde? No chão, por acaso? É brincadeira? Eu ainda tava errado. Eu tava dormindo, eu ainda tava errado. Tá vendo vocês aí, Eu maridos? dormindo, já tá errado. Tá vendo vocês, maridos? Eu dormindo ainda tava errado. Vocês têm que escrever um outro livro, né? Sobre Não dá- relacionamento. Vai ficar uma bíblia, minha amiga. Meu Deus, porque porque tem história. Isso é só um pedacinho. Tem histórias Tem história. empreendendo junto. Cara, tem história pra caramba aí. Mas eu tenho que colocar aqui nessa mesa que a minha vida também não é fácil. Porque ele fica dizendo que merece um lugar no céu. Se ele merece uma casa, eu mereço uma fazenda. Por quê? Porque eu sou aquela pessoa que, apesar de ser, né, muito comunicativa e tal, eu prezo muito pelo silêncio. Sim. Eu amo música, mas eu não sou essa pessoa que faz tudo com música, porque eu entendi que, às vezes, a gente precisa do silêncio para se escutar. Porque quando a gente está precisando de muito estímulo do lado de fora, é porque a gente está negligenciando, que a gente não quer escutar o que tem do lado de dentro. Então, eu hoje prezo muito pelo silêncio, principalmente no início da manhã, assim, Sim. que é um momento que eu tô fazendo download da alma, né? Eu acordo e eu preciso desse time. Minha amiga, é muita palavra de manhã cedo que sai dessa boca. É muita energia de manhã cedo. E ele pula da cama e ele pula em cima de mim. E ele começa a cantar. No dia que eu saí de casa, a minha mãe me disse. Sempre a mesma música. É sempre o mesmo repertório, não muda. E aí a gente viaja com a equipe, dorme todo mundo no mesmo Airbnb. Aí fica todo mundo assim, nossa, mas eu achei que era o inverso. Que você que era mais agitado, ele era mais calmo. Eu preciso deixar isso registrado claro. que eu não sou a agitada e expansiva. É ele, entendeu? Que eu não sou a agoniada. A agoniada é ele, entendeu? E que eu sofro. Eu sofro muito. Eu sofro muito. Eu sofro. Que assim, é muita conversa, muita palavra. Tem hora que eu digo assim, meu filho, Eu pelo preciso amor me de Deus. expressar. E o pior não é quando ele quer falar, o pior é quando ele quer cantar, porque é canta o igual uma melhor. taquara rachada. Aí, meu amor, Não dá, né? Não Você tem quer condição. competir com a cantora. É. eu não tenho problema
nenhum em fazer dueto, mas eu só preciso ser afinado, entendeu? E não é. Eu sou um alto nível de performance no meu quadrado. Eu acho. No meu quadrado É de os meus canto. ouvidos que não estão à altura. Não, vocês não fazem o dueto na música, né? Mas Não, tem cantando não, né? Cantando não, por favor. Eu falo a ele, cante não, por favor. Mas do resto, graças a Deus, dá certo. E quando vocês estão distantes, como é que vocês lidam com essa distância física? O que é que vocês fazem para... Parece que ela fez uma leitura excelente, nossa. Uma excelente pergunta. Porque eu não sabia que era relacionado a isso, mas eu tenho TDAH, eu tenho dislexia. E quando a gente tem, né, eu não sei se todo mundo, mas eu sei que boa parte também sente isso, tende a não sentir saudade, a não sentir falta Sim. de outra pessoa quando tá longe. Quando tá perto, eu amo, eu adoro. Mas quando tá longe, eu tô tão focada no que eu tô fazendo e eu tô tão ali, aonde eu tô, que eu esqueço de quem tá longe. E durante muito tempo do relacionamento isso foi um problema, porque eu vivo viajando. O meu trabalho me leva para muitos lugares e às vezes eu passo muito tempo fora. Então, quando eu faço um circuito de palestra, que eu passo uma semana, 10 dias fora, ou quando eu faço um circuito de imersão, que eu já passei 20 dias na estrada. Então, é muito tempo. E às vezes eu passo tempo sem ligar. E aí ele que faz a chamada. E aí, como é que tá? Tá bem? Porque se eu não perguntar, você não quer saber. Mas... Essa questão do TDAH em terapia de casal é um conflito, porque as pessoas que não têm o TDAH ou desconhecem o funcionamento de uma pessoa que tem TDAH vai cair naquele questionamento de que o outro não gosta mais de mim, não me valoriza, né? E aí vão desenvolvendo inúmeros pensamentos. A gente chegou nesse lugar, existiu esse momento. E que eu não sabia, que eu não tinha consciência de que era por conta do TDAH. E aí, era esse o conflito. Você não sente falta? E às vezes eu me questionava, eu digo, realmente, será que eu não gosto? Será que eu não será que realmente não é amor? Será que realmente tem alguma coisa errada? Sim. Porque já que o outro estava questionando, eu também me questionava. Mas daí eu percebi que não era, que era realmente... Porque quando tá junto, eu amo. E a gente se diverte muito, a gente viaja junto. E eu não conheço ninguém melhor companhia de viagem do que essa pessoa. Porque é aquela pessoa que você diz assim... Vamos pro fogo, vamos pro vulcão, vamos pra neve, vamos. Não tem tempo ruim, entendeu? Sim. Um bom sagitariano, né? Que veio aqui a passeio, né? Sim. Veio na vida a passeio. Mas isso foi uma questão durante muito tempo que também precisou de ajuste, comunicação, conversa. E assim, eu sou muito observador, assim, eu nunca sou de tomar uma atitude sobre algum fato assim, específico. Eu analiso todo o ambiente, né? Todo o contexto, de ponta a ponta, o que está acontecendo, as informações, o que é que ela fala, né? E quando tem alguma questão, a gente comenta. Foi... Tava vibrando. Não, foi quando eu bati aqui. Quando tem alguma questão, a gente comenta, tal. Então, assim, era uma coisa realmente complexa, porque às vezes fala assim, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, eu falei... Teve se você não fosse... Aí eu comecei a falar isso, assim, cara... Se a montanha nunca vai a Maomé, né? Sempre Maomé que vai até a montanha. Aí eu falo pra ela, a montanha também tem que ir a Maomé em algum momento. Por causa disso, mas assim, sempre a gente conversando. Sim. Eu nunca fui rude, grosso, ou assim, sei lá, o que é que você tá fazendo? Não sei o quê, não me liga. Eu nunca fui nesse sentido, porque não é o meu perfil, eu não sou disso. Eu sou de conversar, e, cara, se não faz sentido pros dois, tudo bem. Vamos cada um para um lado e tá tudo bem, tá resolvido. Eu sou muito seguro disso. Sim. Eu falei, cara, se não tá bem, vamos cada um para um lado. Se tá bem, vamos ajustar nisso aqui e ok também. Assim, eu sou muito resolvido. Ou tá certo, vamos junto. Ou tá errado, vamos cada um para um lado, porque cada um para um lado vai dar certo e cada um para o lado. É melhor. Então, eu sou bem tranquilo sobre isso. Mas aí a gente foi ajustando e aí foi se organizando. Bem importante essa fala de vocês, porque realmente é uma coisa que chega bastante no consultório. E aí, enquanto terapeuta, preciso explicar, né, para que o outro possa entender que não é porque não gosta, é por conta do TDAH. Então, assim, que bom, porque assim, as pessoas vão ouvir, né,
do casal Faz muito, e faz que muito, convive muito com sentido. isso há 15 anos. E faz muito sentido, E realmente. pode dar certo, tenham calma que pode dar Isso, certo. isso. Mas eu acho que é muito assim, empatia. Eu acho Sim. que essa é a frase. Porque assim, se nesse momento, né, da ação dela, eu tomasse alguma atitude pensando só em mim, com certeza a gente não Pensando estaria só no junto. que ele sente, É, né? só no que eu sinto, a gente com certeza não estaria junto. Então eu comecei a pensar, sabe, o que está acontecendo, né? O que é que está por trás aqui do lado dela, o que é que está por trás do meu lado. Eu sempre gosto de ver tudo por cima, não do meu lado, dos meus olhos, e nem Sim. dos olhos da outra pessoa. De cima e olhando o que está acontecendo aqui e o que está acontecendo aqui comigo. Quando eu vejo os dois lados, eu falo, cara, se eu tivesse nessa pessoa, qual a atitude? Eu estou do meu lado. Que aí eu começo a entender todo o contexto dos dois lados, e não só do meu. Porque se for só do meu, eu sempre vou estar Sim. certo. Tem uma frasezinha assim muito clichê que eu gosto sempre de compartilhar com os casais que chegam em conflitos, né? Para que A eles gente tem muito conflito. para que eles possam refletir qual é a minha responsabilidade na desordem do meu relacionamento. Porque o casal, ele chega muito querendo apontar o defeito do outro. E muitas das vezes, né, a gente é responsável por alguns comportamentos, porque a gente ativa. E assim, foi muito bacana você, Jones, falar da questão da empatia dentro do TDAH e da ULI, né? E você falou um ponto importante, assim, uma ação reflete uma reação. Então, assim, se aquela pessoa teve aquela reação, de repente foi por alguma ação minha. Sim. E é essa que é a grande questão. Às vezes a própria pessoa ela não para olhar a ação que ela teve. Só olha a reação da outra pessoa. Então eu sempre analisava, assim, até de repente, pô, será que ela fez isso, esse comportamento foi porque eu errei em algum momento, né? Ou é ela, a gente vai interagindo, costurando essas informações. Sim. Eu falava, caramba, não fiz, acho que não foi comigo. O que é que ela fez? A gente vai costurando, a gente vai entendendo até que ponto, né, quimicamente, o hormônio, ou uma questão de hormônio, ou uma Sim. questão, né, relacionada a outros fatores, até achar o ponto de chave que é o ponto do problema. E costurar isso. Essa coisa de responsabilidade, eu me vejo total nisso, assim. E a evolução e o amadurecimento da gente, Perfeito. indivíduos Sim. e relacionamento veio a partir do momento que a gente começou a olhar para tentar ouvir, baixar o escudo, assim, né? A gente teve um conflito alguns anos atrás em que a gente teve que fazer esse acordo, né? Sim. De, olha, vamos escutar o que o outro está dizendo, não para responder, mas para compreender, né? Porque normalmente a gente fica escutando o outro para responder. Verdade. E principalmente numa briga, numa treta, você não está escutando o que o outro está dizendo para tentar compreender o que ele está dizendo, mas sim para você tentar se defender, ou tentar acusar, ou tentar buscar. Ele está falando de uma coisa, mas você está buscando uma coisa dele para rebater e tal. Então, a partir do momento que a gente entendeu que a gente precisa, a gente amadurece muito e se desenvolve muito, a gente faz muito treinamento de desenvolvimento e tal, e poxa, não faz sentido eu pregar do lado de fora aquilo que eu não vivo do lado de dentro, né? Verdade. E eu acho que um fator assim, bem crítico, eu digo assim, do homem, né? Porque o homem vem com aquela coisa de assim, eu sou o homem, né? E aí já parece que já tá um passo a 10 ou 10 passos à frente da mulher, né? Assim, não, mas eu sou o homem. Cara, tem nada a ver isso. Não tem nada a ver. São duas pessoas, são dois seres humanos. E a ideia é trocada ali, as informações são passadas para o outro. Não é o fato da masculinidade, não é isso. São pessoas. E aí vocês têm que interagir. Então, eu acho que o homem ele tem muito desse sentido, do masculino. Né? Não posso aceitar isso porque eu sou homem, né? Não posso conversar, não posso chorar. E tem uma Não, outra não coisa é. muito importante, que é o equilíbrio do feminino e do masculino que todo mundo tem. Isso. Porque eu tenho um masculino muito forte. Sim. Eu fui criada por uma mulher que tem um masculino muito forte e que se orgulha muito disso. E eu fui criada e doutrinada para ter o meu masculino muito forte. E a minha mãe dizia assim, eu me separei de 2 maridos para não dar satisfação a ninguém. Então, assim, eu ouvi isso a vida inteira e como se dizer aonde vai e falar e prestar
essa conta, né? Fosse algo... Como se fosse diminuir como ela. se fosse diminuir. Então, eu fui doutrinada durante anos, ouvindo a mesma frase. E tendo, poxa, a mulher que era a referência da minha vida com aquela verdade. E minha mãe, ela precisou desse masculino alto para cuidar de 2 filhos sozinha, para sustentar uma casa sozinha, sem pensão de ninguém, para fazer acontecer, para aqueles 2 filhos sobreviverem sozinhos. Minha mãe trabalhava de dia e costurava à noite para poder a gente estudar numa escola particular. Então, assim, eu vim de uma escola, de uma mãe com um masculino muito alto, que ela dizia, eu sou pai. Entendeu? Então, eu vim desse lugar. E aí, quando eu vou para um relacionamento, Você carrega isso. eu trago Você carrega eu isso trago que tá essa no energia. passado. E aí, o que acontece? Eu quero, em muitos momentos, inconscientemente, hoje mais não, graças a Deus, mas às vezes, né, que também Não é 100%, não é, assim que a pessoa muda do dia pra noite. Né? eu sou pra sumo. Não, é um processo. Sim. Mas já fui muito pior em não querer, em não admitir o feminino, assim, em muitos momentos, sabe? Em não assumir o meu papel no meu lugar no feminino. E querer estar, sabe, no mínimo, assim, tipo, de fazer as coisas que são do homem. E que não é questão de machismo, feminismo. Sim. Mas é da energia do masculino e que eu não permitia. E alguns anos atrás eu pedi ajuda em relação a isso. Eu disse, olha, vamos fazer um acordo? Quando eu estiver invadindo o seu papel, por favor, me avise. Porque eu quero ser só a esposa. Sim. Então, por favor, me sinalize quando eu estiver invadindo o seu espaço e não colaborando para esse equilíbrio. E às vezes é um ponto assim, tão grande de conflito com relação a ela, porque assim, ela acabava querendo acumular funções e ela ficava exausta por uma coisa que não precisava. Sim. E foi nesse momento que eu disse assim, cara, isso aqui eu posso fazer isso. Isso aqui é uma ação minha. Mas assim, como era uma energia de avanço dela, ela começava a fazer isso, abraçava muita coisa, ficava exausta por não precisar fazer de algumas ações que ela fazia. Isso gerava uma energia muito grande nela, energia para baixo, porque ficava exausta mesmo. E isso desequilibrava o nosso relacionamento. É muito importante vocês partilharem essa situação, porque é o que acontece muito no dia a dia, assim, como terapeuta de casal, né? Tem mulheres que chegam muito sobrecarregadas, e aí quando eu vou pontuando, mas está compartilhando com ele, como é que está sendo isso? Porque tem uma história antes de vocês se conhecerem. Exatamente. Eu gosto sempre de dizer, olha, sabe, quando a gente vai para o aeroporto, cada um vai com a sua bagagem. Então, a gente não tem como esquecer a história do outro. E, às vezes, leva um tempinho para ajustar, né? Mas que bom, né? Estou muito feliz de, finalmente, a gente ter conseguido gravar esse podcast, esse episódio. Eu tive que vir para São Paulo, né? Porque eles são casais muito requisitados, né? Aqui na Produtora Lemo, né, que está me cedendo esse espaço e eu fico muito feliz. É a sua casa. Aqui é a sua realmente, casa realmente, estou me sentindo e vou voltar mais vezes. Maravilha. E assim, gente, eu queria agradecer, até me emociono de coração, né, a Uli, que ela é minha mentora e se eu conseguir estar aqui com vocês hoje, porque também teve um trabalho dela. E eu só tenho a agradecer. Agora é convidar as pessoas, né, para nos assistir e também para acompanhar vocês. E principalmente para seguir, se inscrever no canal, compartilhar. Se você acha que essa história aqui, essa bagunça aqui que a gente fez, vale a pena ser compartilhada, encaminha aí, ativa a notificação. Meu amor. Estamos juntos. Muito obrigada. Precisar, viu? Foi incrível, incrível. Obrigado. E aconteceu. Até o próximo episódio. Tchau. Ai, que legal.